Meus irmãos, seja o Senhor graça mais uma vez nesse dia para conosco. Nos abençoe em adorá-lo, servi-lo. É uma bênção e privilégio que temos vir adorar juntos o Senhor no domingo, dia do Senhor, dia do culto, dia da pregação. E esperamos juntos, estamos aguardando juntos o grande dia do Senhor, a volta do Senhor, quando estaremos para sempre com Ele. Ainda não chegamos no céu e, portanto, precisamos da palavra do Senhor para nos ensinar como devemos viver nessa caminhada para a glória. Eu convido, então, os irmãos a ouvirem o sermão, a pregação dessa noite, no texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, os versículos 1 a 7. Meus irmãos, o assunto de hoje, o tema é o comportamento de esposas e maridos crentes, seguindo o texto que temos pregado aos irmãos, primeira carta do apóstolo Pedro. Convido a todos que podem se colocar em pé para que o façam e assim vamos ler a palavra do nosso Deus. Lerei, os irmãos acompanhem, atenta e reverentemente a leitura da palavra. Irmãos, assim diz o Senhor: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual filhas, amando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador e Senhor, glorificado seja o teu nome. Tu és digno, Senhor, de receber honra, glória e louvores pelos séculos dos séculos, por todas as gerações. Nós mesmos somos indignos de vir diante de Ti a adorar-Te, senão em Teu Filho, Jesus Cristo, e crendo nele, sustentados pela graça de Cristo, e em pé diante do Senhor, por causa da justiça de Cristo, que viemos cultuar a Ti. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe com a pregação da Tua palavra. Abençoa, ó Deus, a mim, a formação, exposição da Escritura Sagrada, na palavra do Senhor, e a todos quantos pregam a Tua palavra de modo fiel, firme, em submissão a Ti, dando autoridade, voz, alegria, para que assim adoremos ao Senhor, e a todos nós, servos Teus, crentes em Cristo, Teus filhos, dá-nos alegria para ouvir a Tua palavra, coração manso, ouvidos prontos, submissão ao Senhor. Rogamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia dos que não são crentes, a oportunidade, mais uma vez,
a grande bênção de ouvir a pregação e não, Senhor, sendo, ó Deus, a tua vontade, traze-os, ó Deus, a teus pés, arrependidos de seus pecados, verdadeiramente arrependidos e clamando por tua misericórdia. Pedimos que o Senhor nos console, nos encoraje, que nos traga, ó Deus, para mais perto de ti, quando ouvimos a tua palavra. No nome de Cristo, nós oramos. Amém. Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a Bíblia diz, especialmente aqui nessa carta do apóstolo Pedro, somos como forasteiros e peregrinos nesse mundo, mas povo de Deus, povo santo, chamado para ser santo, filhos da obediência, chamados para obedecer, servos do Senhor. E há um tipo de vida, de comportamento, de atitude o qual nós devemos ter. Aqueles que foram eleitos, regenerados, chamados, santificados, resgatados, aqueles que estão crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, sendo edificados em Cristo, foram chamados para proclamar as virtudes daquele que os chamou da glória, do pecado, melhor dizendo, para a maravilhosa luz do Evangelho. Como crentes em Cristo, nós devemos ser santos e obedientes. E isso aparece nos nossos relacionamentos, seja no nosso relacionamento com autoridades, desde o nosso lar, passando pelas autoridades civis, os que têm poder dado por Deus para ensinar. Também no que diz respeito às autoridades da igreja. Essa santidade e obediência a Cristo aparece especialmente na nossa submissão ao Senhor e correta submissão bíblica, submissão às autoridades que foram instituídas por Ele. Pela manhã nós vimos que temos para com as autoridades civis o dever de nos submeter no Senhor. Nunca, jamais nos submetendo fora do Senhor. Isso é, quando essas autoridades querem nos fazer desobedecer ao Senhor, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Também vimos que no nosso trabalho nós temos o dever de tratar com honra os que são nossos senhores ou patrões. E, estando nós em posição de autoridade, tratar com dignidade os que estão debaixo do nosso governo, debaixo da nossa autoridade. O assunto agora é a família, o lar cristão, especialmente as esposas e maridos crentes. E, meus irmãos, o testemunho cristão, o bom testemunho cristão, o exemplar testemunho, começa num lar estruturado segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Digo aos irmãos que a igreja é muito mais forte quando suas famílias são obedientes ao Senhor, tementes à palavra de Deus. Famílias bíblicas são um forte testemunho do Evangelho para esse mundo de pecado. Famílias fiéis ao Senhor nesse mundo de trevas e pecado. E assim, então, Pedro fala do modo como nós devemos ser uma família cristã. Como forasteiros, peregrinos nesse mundo, senhoras crentes e homens crentes devem se comportar. Qual deve ser o comportamento de esposas e maridos crentes? Vamos começar considerando o comportamento de uma esposa crente. Os irmãos podem ver esse ensino nos versículos 1 a 6 da passagem que nós lemos. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 6. Eu vou ler novamente. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior,
como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, mas o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajado de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmo se enfeitaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhos, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Vejam que Pedro começa dizendo semelhantemente, isso é, de igual modo, ou seja, ele está fazendo nós olharmos para o que ele já tinha dito a respeito do estilo de vida submissa, santa, fiel, de temor a Deus, que todos os crentes devem ter. E isso também está no nosso lar, aparece no lar cristão. Nos versículos 11 a 25 do capítulo 2, Pedro já havia nos ensinado que nós devemos ter um estilo de vida santo, digno de elogios, um exemplar procedimento, dedicado a Deus, como servo de Deus. Esse comportamento, meus irmãos, aparece, mais uma vez, digo aos irmãos, no lar cristão, no comportar das esposas crentes, das irmãs crentes, que agora o apóstolo Pedro exorta a essas irmãs. Essas exortações do apóstolo Pedro tinham por finalidade socorrer, ajudar as irmãs que tinham maridos não crentes. Evidentemente, esse é um mandamento para toda a igreja, para todas as mulheres da igreja, mas Pedro estava especialmente socorrendo as irmãs que não tinham marido crentes. A razão é que elas vieram a Cristo pela pregação da palavra, pelo chamado do Senhor, mas seus maridos não. Elas se tornaram crentes, mas seus maridos não eram crentes. E algumas delas estavam sendo perseguidas até, ou deixadas de lado, ou faltava amor por parte desse marido não crente, talvez não lhes permitindo ir adorar junto com outros irmãos, talvez não lhes permitindo servir a Deus de maneira mais livre ao longo da sua caminhada, talvez não lhes permitindo adorar ao Senhor de modo mais livre, porque eles não compreendiam a fé cristã, porque eles não eram servos do Senhor, não temiam ao Senhor. Mas ainda assim, o apóstolo Pedro exorta essas irmãs dizendo: sejam submissas a seus maridos e tenham um comportamento íntegro como servas de Deus. Essas duas exortações estão na nossa passagem. Primeiro, mulheres sejam submissas a seus próprios maridos. Novamente, nós lidamos aqui com o conceito de submissão e precisamos lembrar, já falei pela manhã, mas precisamos lembrar o que significa submissão. Esse é o principal ensino do apóstolo Pedro nessa passagem. O cidadão deve ser submisso no Senhor, os servos devem ser submissos no Senhor, as esposas devem ser submissas no Senhor. Aqui, Pedro está falando das esposas. Submissão, meus irmãos, é ensinada nas Escrituras, não só aqui, em outras passagens também, como em Efésios, Paulo falando às esposas e maridos, Efésios 5, 22, 23, 24, Colossenses, capítulo 3, versículo 18, Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Aqui mesmo Pedro diz: Sara obedeceu ou foi submissa a Abraão, chamando-lhe Senhor. E eu vou ler essas passagens que tratam da submissão, antes de lembrar o que significa submissão. Primeiro, Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 24. Paulo diz nessa passagem: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu próprio marido. Do mesmo modo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 18, o mesmo apóstolo Paulo diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E, semelhantemente, na carta a Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5, quanto às mulheres idosas, aqui Pedro está falando das mulheres casadas, as mulheres mais velhas, casadas, idosas, mas mesmo que ainda jovens, mas casadas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas, isso é, submissas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vejam que o apóstolo Pedro diz que as senhoras mais idosas da igreja são como professoras, das mais jovens, das mais casadas, mais jovens, para que elas aprendam a ser boas donas de casa, honestas, sensatas e submissas ao seu próprio marido, para que a Escritura, a palavra de Deus, a pregação, a palavra do Senhor, não seja difamada. Portanto, o mandamento bíblico às esposas crentes, minhas irmãs, é esse: sejam submissas no Senhor ao seu próprio marido. Então, agora vamos lembrar o que é submissão. A palavra que Pedro usa aqui, literalmente, mais literalmente que eu possa dizer, significa estar sujeito à autoridade. Estar debaixo de uma autoridade que Deus ordenou, que Deus deu. E isso tem a ver, meus irmãos, a submissão tem a ver com reconhecer a autoridade que está sobre você, aceitar com alegria que está debaixo da autoridade, nesse caso do seu marido. A Bíblia ensina que o marido é uma autoridade dada por Deus, ele é o cabeça da família. Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Eu já li para os irmãos Efésios, mas versículo 23, Efésios 5, 23, diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele própria, e Paulo usa a figura da família do marido, que é o cabeça da sua mulher. A esposa deve reconhecer a autoridade do seu marido. Muitos problemas no lar, muitas dificuldades no lar, advém grande parte dos problemas pelo não reconhecimento da esposa que seu marido é o cabeça da família. É verdade que muitos maridos não sabem conduzir bem o seu lar, biblicamente. Por isso, Pedro também exortará aos maridos. Mas um outro aspecto da submissão é, além do reconhecer, o submeter-se à autoridade do seu marido no Senhor. Nessa passagem, o apóstolo Pedro nos dá um exemplo das santas mulheres, isso é, mulheres crentes, piedosas, fiéis, do Antigo Testamento, mulheres que esperavam em Deus, esperavam Cristo vir, o nascimento de Cristo, o Salvador, como as irmãs e nós todos esperamos a segunda vinda de Cristo. Elas esperavam também Cristo vir, esperavam sendo submissas, ou estando submissas ao seu marido. E Pedro cita o caso de Sara. Abraão é considerado nosso pai na fé. Podemos dizer que Sara é nossa mãe na fé. Sara obedecia a Abraão, e é interessante a palavra obedecer, tanto em Efésios, como em Colossenses, como aqui
Pedro, obedecer significa ouvir e se colocar debaixo do que você ouviu. Ouvir e atender. Sara escutava com atenção e conformava-se à direção dada pelo seu marido Abraão e o chamava de Senhor. Aqui, meus irmãos, não é um mandamento para que as irmãs chamem seu marido Senhor fulano de tal. Não é isso. O que Pedro está dizendo é, Sara entendia que Abraão era autoridade sobre ele. Sara reconhecia que Abraão era a autoridade sobre ela. Sara recebia a autoridade de Abraão. Ela aceitava e se submetia com alegria à liderança do seu marido. Ela tinha um grande respeito, uma admirável e amorosa consideração, honrosa consideração para com seu marido. E é isso, minhas irmãs e irmãos, que significa, na prática, submissão bíblica. Não é, evidentemente, escravidão, não é subserviência. Como veremos, o marido deve conduzir sua casa como Cristo conduz a igreja. O marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E a esposa deve ser submissa como a igreja é submissa a Cristo. A esposa submissa é aquela que, por amar a Cristo, seu Senhor, reconhece, ela sabe, entende que Deus ordenou que o marido seja uma autoridade no seu lar. E ela se submete alegremente. Às vezes dá vontade da gente chegar logo na parte prática. Então, eu digo às irmãs solteiras, não se casem com alguém a quem vocês não podem se submeter, ou que você percebe que não tem direção ou a autoridade correta, ou que não sabe exercer ainda a autoridade. Um homem não deveria ou não deve se casar se ele não tem condições de ter autoridade. Uma moça não deveria e não deve se casar se ela não tem condições de se submeter a esse homem. Não deveria construir um lar onde não há liderança e submissão, especialmente falando aqui a igreja, submissão bíblica. A esposa que já casou e percebe que seu marido tem dificuldade de ser uma liderança, e ela é crente, ela o ajudará a ser uma liderança bíblica. Ela ensinará e orará por ele e lhe conduzirá a ser uma liderança bíblica, se ela é espiritualmente mais forte do que seu próprio marido. Mas o marido deve amar a Cristo e conhecer as doutrinas do Evangelho, como veremos, para conduzir seu próprio lar. E a esposa deve se submeter honrosa. Com minhas irmãs, lembrar que aqui o texto, tanto de Pedro como de Paulo, aos Efésios e a Tito e aos Colossenses, não está dizendo que a mulher deve ser submissa a qualquer homem, mas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Como deve ser essa submissão? Como convém no Senhor? Mais uma vez, Colossenses 3,18. Esposas, sede submissas a seu próprio marido, como convém no Senhor. E essa frase, essa expressão, como convém no Senhor, significa que a submissão da esposa não é da maneira como ela quiser, como ela, aí já não é submissão, como ela desenhar, não é da maneira como o marido exigiu, como ele quiser da cabeça dele, mas conforme a vontade do Senhor. Minhas irmãs e irmãos, submissão no Senhor é submissão conforme a vontade do Senhor. Isso significa submissão conforme o ensino do Senhor. E o que ensina o Senhor? O que ensina as Escrituras? A Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao seu próprio marido, da mesma maneira que a igreja de Cristo é submissa a Cristo.
Efésios 5, 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu próprio marido. Paulo usa o lar, especialmente o casamento, a união conjugal, ordenada por Deus, na qual homem e mulher, é esse o único tipo de casamento que Deus ordenou, legítimo, bíblico, entre um homem e uma mulher, formando os dois uma só carne. Paulo usa essa união como um exemplo, como uma figura da união de Cristo com sua igreja. A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo, também de a esposa de Cristo. Cristo é o marido da igreja, unido à sua igreja. E Paulo diz na passagem de Efésios como a igreja está submetida, submissa, obedece a Cristo. Nós não temos dificuldade de estar sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Como a igreja é submissa a Cristo? Nós somos a igreja. Em primeiro lugar, nós reconhecemos que Cristo é nosso Senhor. Nós o adoramos e servimos, sabendo que Ele é nosso Senhor. Nós o honramos e o exaltamos, porque Ele é nosso Senhor. Nós reconhecemos que Cristo é nosso Senhor. Segundo, a igreja se submete a Cristo porque é a vontade do Senhor. Ele ordenou que assim seja. Essa é uma das razões pelas quais nós nos submetemos a Cristo. Essa é a vontade do Senhor. Terceiro, a igreja se submete a Cristo porque ama a Cristo. Ama ao seu Senhor. Ama ao seu Salvador. E aqui é bom lembrar que nós só amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Ele deu a sua vida por nós. Ele se sacrificou por nós. Ele derramou o seu sangue precioso para nos resgatar da escravidão e das trevas do pecado. E assim, minhas irmãs e irmãos, os maridos que amam suas esposas a ponto de dar suas próprias vidas por elas, certamente terão a alegria de ver suas esposas submissas. Não somente como um dever, mas por amor, porque elas amam vocês, porque reconhecem sua liderança, porque eles amam no Senhor. Eu sei que há maridos que têm dificuldade de demonstrar amor. E eu sei que, tristemente, há irmãs que desobediência. Talvez pela mesma razão que aconteceu com as irmãs nas igrejas para onde Pedro escreveu. Ambos não eram crentes e a irmã veio a Cristo. Eu sei que as irmãs têm orado, algumas irmãs crentes, irmãs nossas têm orado para que seus maridos venham a Cristo. Pedro vai encorajá-las ainda nessa passagem. E às vezes há lutas dentro do próprio lar, esse marido não compreende muito bem o que significa liderar, ou não sabe amar a Cristo, não crê nele. Mas Pedro diz, minhas irmãs, sejam submissas a seu próprio marido, como convém no Senhor, porque Deus é o seu Senhor, porque Ele ordenou, porque você ama ao Senhor. Certamente é mais fácil ser submissa ao marido que ama a Cristo e ama você. E sem dúvida é difícil ser submissa ao marido que não ama a Cristo, não ama você. Talvez haja dificuldade em alguns lares, certamente há. Mas o apóstolo Pedro tanto ordena como também encoraja as irmãs a serem submissas e diz como deve ser, como veremos mais adiante. Qual é o limite, meus irmãos, da submissão da esposa? É sempre necessário voltar a essa pergunta quando tratamos do assunto submissão à autoridade.
Assim como no caso das autoridades governamentais, que vimos no capítulo 2, versículo 13, e dos patrões, que vimos no capítulo 2, versículo 18, o limite da submissão é o próprio Deus, é a palavra de Deus, é aquele limite ensinado por Pedro, quando disse: antes importa obedecer do que obedecer aos homens, Atos 5, 29. É muito claro que o princípio bíblico da submissão da esposa está debaixo do princípio de obedecer ao Senhor dos céus e da terra, Deus, o Criador. E assim, minhas irmãs, rogando a Deus muita sabedoria, de joelhos dobrados, uma esposa não está obrigada a se submeter a seu marido naquilo em que ela esteja sendo forçada a desobedecer a Deus. Por exemplo, adorar outros deuses, desonrar ao Senhor. Nós não estamos obrigados a nos colocar debaixo de nenhuma autoridade que nos obrigue a desonrar, desobedecer, desagradar ao nosso Senhor. Mas isso deve ser feito com toda a sabedoria, com toda a prudência, com oração e entendimento, com sabedoria de Deus. Mas não somos obrigados a nos submeter a uma autoridade que queira nos fazer desonrar ao Senhor. Por que as esposas devem ser submissas ao seu próprio marido? Deus ordenou, mas aqui Pedro nos dá mais uma razão: o testemunho cristão dentro do lar. O versículo 2, o meio do versículo 1, depois de Pedro dizer: sejam submissas a vosso próprio marido, ele continua dizendo: para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Mais uma vez, Pedro diz: se esse marido, e havia esposas que seus maridos não eram crentes, se ele não é crente, se ele ainda é desobediente à palavra de Deus, o seu honesto comportamento cheio de temor, minha irmã, o seu honesto comportamento cheio de temor, pode ser um meio pelo qual seu marido seja ganho para Cristo, sem palavra alguma. Aqui é importante lembrar o princípio bíblico, antes de continuar a falar desse testemunho da esposa crente a um marido não crente. Eu quero lembrar às irmãs e todos nós, aos pais crentes, o princípio bíblico, o ensino bíblico, de que um crente não deve casar-se com um descrente, com um não crente. Como ensina a nossa confissão de fé, capítulo 24, seção 3ª, a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, Deus ordenou. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Podíamos comentar um bom tempo esse parágrafo da nossa confissão de fé. Todos que podem dar consentimento, os pais que podem dar consentimento aos seus filhos para que se casem, consentimento ajuizado, devem dá-lo. Se esse filho é maduro, se essa filha já está pronta para casar, deve casar no Senhor, como Deus ordenou. Mas não devem os cristãos casar-se com os que são infiéis, que sustentam heresias perniciosas,
que são idólatras, que adoram outros deuses. Pais crentes não devem dar permissão aos seus filhos para que se casem com não crentes. E antes disso, devem educar e ensinar os seus filhos para que se casem com crentes. Crentes que amam, temem ao Senhor, que servem ao Senhor. Se aqui Pedro está falando com mulheres que os maridos não eram crentes, como já foi dito, porque ambos não eram crentes. E as irmãs vieram a crer no Evangelho. E agora Pedro está encorajando essas irmãs, talvez estavam sendo impedidas de adorar a Deus mais livremente, mas ainda assim Pedro diz, sejam submissas e mantenham um comportamento exemplar dentro do seu lar, para que se seu marido não é crente, ele seja ganho sem palavra alguma. E é interessante a palavra ganhar aqui. O verbo ganhar tem a ideia de vencer uma pessoa pelo argumento, de conquistar uma pessoa pelo argumento, de trazer uma pessoa para o seu lado pelo argumento. Mas vejam, Pedro diz sem palavra alguma. E é difícil argumentar sem palavra alguma, não é? Não, meus irmãos, quando o testemunho é fiel, quando a vida é fiel, esse argumento é mais poderoso do que suas palavras. Se você é crente, de fato, verdadeiramente, esse argumento de fé é ainda mais poderoso. Talvez vocês já tenham visto, eu vi isso aqui numa companhia do Exército, aqui em Belém mesmo, a expressão, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E Pedro está dizendo que a esposa pode vencer pelo testemunho sem palavras, pelo seu honesto comportamento cheio de temor, que o marido está observando dentro do lar, esse testemunho fiel, e é fácil para o marido ver a pessoa, a esposa dentro do lar, ele vive ao lado dela, está com ela. Você conhece uma pessoa quando casa com ela. Isso, depois de algum tempo, vai conhecendo cada vez mais essa pessoa, mais e mais, um pouco mais, está ao seu lado. Esse marido está dentro do lar e vê essa esposa, e vê o seu honesto comportamento, cheio de temor. Como é esse comportamento cheio de temor, além do aspecto da submissão, sobre o qual já falamos? Pedro continua nos falando desse estilo de vida da mulher crente. Ele diz, é honesta, respeitosa, simples e mansa. Que bênção, minhas irmãs, esse honesto comportamento, honestidade e temor. Honesto significa aquilo que é sincero, sem mistura, santo, que é puro e verdadeiro. E temor significa respeito. Honesto e cheio de temor é verdadeiro e respeitoso. As senhoras crentes, as irmãs crentes, devem ter esse comportamento digno do Senhor, digno do Evangelho, que é caracterizado pela sinceridade, pelo respeito, pela santidade de Deus. E por isso que as Escrituras nos ordenam. Tito diz, Paulo diz a Tito, eu já li essa passagem, mas vale a pena lê-la novamente. Quanto às mulheres idosas, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam professoras do bem, a fim de ensinarem as jovens que casaram recentemente a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, a serem honestas, a serem boas donas de casa, a serem bondosas, sujeitas, submissas ao marido. Nós não podemos ensinar o que não sabemos. Talvez há uma possibilidade de sermos hipócritas ou fingidos quando dizemos ou tentamos ensinar o que não é uma realidade para nós
mesmos. Por isso, quando Pedro diz às irmãs que já casaram há mais tempo podem ser mestras do bem, ele está dizendo que essas irmãs sabem essas coisas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, por causa da bondade de Deus, por causa da regeneração, do resgate, da redenção, da edificação em Cristo, do crescimento pela palavra. Lembra as irmãs sobre todas essas doutrinas que Pedro falou na primeira parte da sua carta? As irmãs podem instruir as jovens solteiras e as recém-casadas. As solteiras a quando casarem, as recém-casadas estão aprendendo agora a serem sensatas, honestas, boas, donas de casa, porque elas mesmas são assim, têm um honesto comportamento cheio de temor. Mas há mais uma característica, que é a simplicidade e mansidão, nos versículos 3 e 4. Simplicidade significa naturalidade, espontaneidade, sinceridade, singeleza, modéstia. Esse é um estilo de vida do crente, de todos os crentes, não só das irmãs, mas de todos os crentes. Pedro exorta a palavra, o Senhor nos exorta aqui as senhoras a serem simples e terem cuidado em não valorizar mais as coisas exteriores em detrimento dos valores cristãos. É por isso que o texto diz: não seja as coisas exteriores, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Pelo contrário, seja um homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu vou ler numa outra versão, o versículo 4, que a vossa beleza esteja no interior do coração, pois essa beleza não se acaba e consiste num espírito de modéstia e mansidão. Essa é a beleza que tem o maior valor diante de Deus. A simplicidade, a modéstia, a singeleza e mansidão tem a ver com um espírito submisso a Deus, submisso ao Senhor, que é tranquilo porque descansa no Senhor. E aqui, irmãs e irmãos, Pedro não está dizendo que o cuidado que as irmãs têm, que é tão precioso, tão bom, o cuidado feminino, a preocupação com a beleza exterior, não sejam importantes. São, sim. Ele não está dizendo que as senhoras crentes não devem cuidar de seus cabelos, ou que não devem usar roupas bonitas ou joias. Se puderem, devem, sim. Pedro não está dizendo que as irmãs devem ser relaxadas. Ao contrário disso, muito pelo contrário. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que essas coisas não podem ser, como o mundo faz, o centro das atenções, o ponto principal, o ponto mais importante. Isso não é o fundamental. Tem sim o seu valor na preservação e na beleza do lar, do casamento, mas não é o ponto fundamental e mais importante. Enfeites, joias e roupas baratas ou caras podem até impressionar por algum tempo, mas essas coisas perdem o seu valor. Elas decepcionarão mais tarde, talvez trarão dor até. É claro que a beleza exterior é importante, sim. Não é bom quando uma esposa é tão relaxada quanto a sua saúde, seu corpo físico, seu bem-estar e sua beleza. Sim, essas coisas são bem importantes, mas Pedro diz que ela não pode ser Deus para nós, elas não são o centro da nossa atenção. Antes, pelo contrário, o temor de Deus, o temor do Senhor, a obediência ao Senhor, essas coisas fazem um coração singelo, simples, manso e temente a Deus. Esse é o exemplo das nossas irmãs
do Antigo Testamento, sobre o qual Pedro fala nos versículos 5 e 6. Pois foi assim, com espírito manso e tranquilo, temor, sincero coração diante de Deus, que outrora se ataviaram, isso é, se enfeitaram das santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. E Pedro cita o caso de Sara, um exemplo de fé para nós. Essa irmã está na galeria dos heróis da fé, ao lado do seu marido, Abraão, que creu contra toda esperança, que viveu de modo temente a Deus. Nós vamos ver desobediência na vida dos patriarcas e de todos os crentes, tristemente. Mas eles viveram pela fé em Cristo. E o que Sara fazia era ter um espírito manso, tranquilo, uma vida de fé, temente a Deus. E por isso estava Abraão considerando uma liderança do Senhor sobre ela. E as irmãs se tornaram em Cristo crentes como Sara, filhas desse sentido de Sara, que ela creu também em Cristo, como as irmãs creem, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Esse coração manso, tranquilo, essa atitude de honesto comportamento, cheio de temor de Deus, de reverência para com o Senhor, de obediência à palavra do Senhor, trará aos irmãos, às irmãs, tem dado às irmãs segurança em Cristo. Como o apóstolo Pedro diz, não temendo perturbação alguma. Ao longo do nosso casamento, há alguns balanços. Eu viajei muito de barco, lá no lugar onde eu nasci, de Jacarequara para Belém, como eram aqueles barcos viajando a 40, 50 quilômetros por hora, a viagem era longa, às vezes tinha maresia. Para mim era divertido. Para algumas pessoas não acostumadas com esse balanço, era um sofrimento. Às vezes a viagem é bem tranquila, o mar está bem tranquilo, mas balançada, isso traz alguma perturbação. Às vezes somos perturbados ao longo do casamento, às vezes há lutas, às vezes há dificuldades. As irmãs e irmãos, os casais sabem disso. Mas o que trará segurança ao coração das irmãs, senão obediência à palavra de Deus, submissão a Deus, temor a Deus, reverência para com Deus, um coração manso e tranquilo diante de Deus e dos homens. Isso lhes trará segurança no Senhor. E por isso, então, o apóstolo Pedro diz, a esposa que está agindo desse modo, sendo submissa a Cristo, sendo submissa a seu próprio marido, como convém, como a palavra de Deus ordena, tendo um honesto comportamento, cheio de temor, um espírito manso e tranquilo em Cristo, sendo simples e fiel ao Senhor, não temerá perturbação alguma. Será segura, firme em Cristo. Isso é uma bênção, meus irmãos. Mas o apóstolo Pedro não fala somente às mulheres crentes, mas fala também aos homens, os peregrinos, os servos de Deus, no versículo 7, como deve ser o nosso comportamento. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós temos, meus irmãos, aqui algumas orientações que são fundamentais para nós, homens crentes, fundamentais para a liderança do marido no lar, para a manutenção do correto equilíbrio no lar cristão. E ainda que o apóstolo Pedro tenha dedicado mais tempo para falar do comportamento das esposas, porque esse era o problema que ele estava enfrentando nas igrejas, essa era a questão que ele precisava tratar mais diretamente, a submissão
das esposas, que os maridos não eram crentes. Ainda que ele tenha dedicado mais tempo à instrução das esposas, mas esse versículo que instrui a nós, os homens, os maridos, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor, tem a mesma medida de importância. Igualmente, o mesmo ensino dado pelo Senhor é também às mulheres e também dado aos maridos. Que tipo de comportamento um homem crente deve ter? Aqui nesse versículo, o apóstolo Pedro nos ensina pelo menos 4 lições importantes. Primeiro, ele diz que os maridos crentes devem saber conviver com suas esposas com entendimento. Segundo, tratá-las com sensibilidade. Terceiro, tratá-las com honra. E, em quarto lugar, tratá-las como suas irmãs em Cristo, como servas de Deus em Cristo. Vamos ver cada uma dessas lições. Em primeiro lugar, Pedro diz: saibam conviver com suas esposas com entendimento. Maridos, vivei a vida comum do lar com entendimento. A tradução aqui, meus irmãos, tem alguma confusão. É fácil entender, mas tem alguma diferença de tradução. É fácil nós ouvirmos: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Convivei no lar tendo discernimento. Pedro está dizendo, na verdade, vivei junto com entendimento. Vivendo junto, isso é, o marido e a esposa, com entendimento. E a ideia transmitida por essa expressão, viver junto com entendimento, é viver de modo fundamentado no Evangelho, no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. O marido é o cabeça da esposa, é o cabeça da família. Efésios 5, 23, 1 Coríntios 5, 11, 3. Sendo ele o cabeça da família, ele tem de liderar sua esposa, ele tem de liderar os seus filhos. E de que maneira ele faz isso? Com entendimento. Entendimento das Escrituras, entendimento do Evangelho, entendimento da doutrina, entendimento de quem é Cristo, de como Cristo ama a sua igreja. Vejam mais uma vez, as Escrituras ordenam aos maridos que amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Mais uma vez eu vou ler essa passagem que está em Efésios, no capítulo 5, versículos 25 a 29. Efésios 5, 25 a 29. Mais uma vez o capítulo 5. Mas agora o ensino aos maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. A nossa esposa é a nossa própria carne. Ela está unida a nós pelo casamento. E nós não odiamos a nossa carne, nós amamos a nossa própria carne. Há muitas lições nessa passagem de Paulo e de Pedro a nós, os maridos, aos homens. Mandamentos do Senhor. Um marido precisa conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo pela sua igreja. Isso ele precisa estudar a cristologia, a doutrina de Cristo, o Evangelho, o amor de Cristo, as Escrituras, para que compreenda como Cristo ama a sua igreja. E Paulo diz aqui como Cristo ama a sua igreja. Cristo ama a sua igreja de maneira sacrificial.
Cristo amou a igreja a ponto de dar sua vida por ela. Os maridos, devemos amar a nossa esposa, sendo capazes, se preciso for, de dar nossa vida por elas, de morrer por elas. Nós vivemos por elas e devemos ser capazes de dar a nossa vida pela nossa própria esposa, como Cristo fez pela sua igreja. Cristo ama a sua igreja de maneira santificadora. Ele morreu com a finalidade de nos apresentar a Ele mesmo como uma igreja gloriosa, santa, sem defeito. E nós, os maridos, meus irmãos, nós devemos liderar a nossa esposa, ajudando-as a crescerem espiritualmente, a crescerem em santidade, a crescerem na graça e no conhecimento de Cristo. Somos nós que lideramos o culto doméstico, somos nós que lideramos a ida para a igreja, somos nós que levantamos na frente, somos nós que incentivamos a leitura da palavra, somos nós que incentivamos a guardar o sermão, somos nós que incentivamos a oração, somos nós que tomamos a frente com os nossos filhos e família, levando-os à igreja. Papai, eu não quero ir, mas você vai comigo, você está debaixo da minha autoridade. Eu não estou com muita vontade, mas vamos, querida, vamos sim, vamos à igreja, vamos ler as Escrituras, vamos adorar ao Senhor. Cristo ama a sua igreja santificando, nós devemos amar nossas esposas santificando-as. Cristo amou e ama a sua igreja de maneira incondicional. Quando nós éramos impuros, pecadores, Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Ele morreu para nos purificar. Romanos 5,8 diz que Cristo deu a sua vida por nós quando nós éramos inimigos, maus, pecadores. Assim também, meus irmãos, os maridos devem amar suas esposas de maneira incondicional, isso é, apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos, sobre os quais eu reclamo mais rapidamente do que elogio. É mais fácil reclamar das falhas, é mais fácil ver as falhas, principalmente do outro. Mas os maridos devem amar suas esposas apesar dos seus defeitos, dos defeitos que elas têm, das dificuldades que têm, das fraquezas que têm, das limitações que têm. Cristo ama a sua igreja de maneira cuidadosa, ele cuida da sua igreja, ele demonstra esse amor cuidadoso na sua morte na cruz, no seu cuidar, dando a palavra, no seu cuidar, dando o ministério da pregação, os sacramentos. Cristo cuida da sua igreja. Como já foi dito, ele morreu para nos santificar. Assim também, meus irmãos, nós, os maridos, devemos amar a nossa esposa, demonstrando cuidado para com elas todos os dias. Nós devemos cuidar da aparência da nossa esposa, da beleza da nossa esposa, física e, sobretudo, espiritual. Nós devemos cuidar da saúde da nossa esposa, não negligenciá-la. Nós somos responsáveis, por isso, do equilíbrio emocional, pelo equilíbrio intelectual. O marido demonstra cuidado por sua esposa, ajudando nas tarefas de casa, as mais simples tarefas de casa, ajudando na condução das tarefas, ele é a liderança, ajudando no cuidado dos filhos, desde bebezinhos. Bebezinhos acordam várias vezes de madrugada e a gente quer dormir. O primeiro filho é uma luta para os pais, normalmente. E é um sofrimento para a mãe, principalmente. Os maridos cuidam das suas esposas, acordam, eles não vão poder dar de mamar, mas podem consolar, podem estar juntos, podem ajudar. Enfim, maridos dão banho nas crianças. Eu queria dar o primeiro banhozinho do Tiago, acho que consegui. Né? Sempre acompanho o nascimento dessas crianças. O médico está dizendo, não, vou sim. É minha esposa, eu quero estar ao lado dela. Vou sim. Não, mas a mãe, eu vou estar ao lado.
E, minhas irmãs e irmãos, o cuidado do marido para com sua esposa está nessas coisas. E em todo o cuidado da casa, como que os maridos crentes devem tratar suas esposas, conscientes da vontade de Deus, conscientes do cuidado de Deus para com sua igreja. Como Deus nos ama em Cristo, nós devemos amar a nossa esposa. Por isso a Bíblia diz no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerá, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como esposas com sensibilidade. Pedro ordena nessa passagem com a expressão como a parte mais frágil. Em geral, e é normal, Deus criou as mulheres assim. Vocês lembram como a mulher foi criada? A mulher foi tirada da costela do homem. Deus fez uma cirurgia, tirou uma costela do homem e assim criou a mulher. A mulher foi tirada da costela do homem. Ela é a parte mais frágil. Foi Deus que a fez assim. E os maridos, nós maridos, devemos entender que as nossas esposas são fisicamente mais frágeis, normalmente, emocionalmente mais frágeis e precisando mais de liderança e de proteção. As nossas esposas precisam de liderança e de proteção. E nós não devemos negligenciar isso. Por isso que Paulo diz, Colossenses capítulo 3, versículo 19, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com ira. Os maridos devem tratar a sua esposa com honra, com sensibilidade, com honra. Pedro nos ordena, tratai-a com dignidade, isso é, tratai com honra, tratai-a com respeito. Quando se vê um homem desonrando sua esposa, desrespeitando sua esposa, tão alegre, quando se vê um homem honrando e respeitando sua esposa, tratando-a com valor, com dignidade. Honrar a esposa significa reconhecer o valor, o seu valor, reconhecer quão digna ela é, que Deus nos deu como um presente a nossa esposa. Do Senhor vem a esposa prudente. A casa e os bens podem até vir, em muitos casos, mas do Senhor vem a esposa prudente. O marido deve tratar sua esposa dignificando-a, honrando-a. Finalmente, Pedro diz, tratem suas esposas como suas irmãs em Cristo, como servas de Cristo. Sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Contudo, há um aspecto em que homens e mulheres são iguais, são filhos de Deus, são servos de Deus, juntos participam da mesma graça de vida, tratando-se de crentes. Têm o mesmo Senhor, a mesma fé, têm a mesma graça salvífica. Sendo assim, os maridos devem tratar suas esposas como filhas de Deus, como eles. E, de fato, essa é mais uma razão para tratar sua esposa com dignidade e respeito. Você tem ao seu lado uma filha de Deus. Você teve coragem de ir lá com o pai da sua esposa? Espero que sim, em muitos casos é assim. E pedir sua mão em casamento ao pai dela. E prometer que ia cuidar, tratar, conduzir, amar. Essa é uma filha de Deus, antes de tudo. É uma serva de Deus. Deus deu a você essa esposa. Trate como sua irmã em Cristo. E observem, meus irmãos, como Pedro finaliza esse ensino, mostrando que quando não há esse equilíbrio de submissão da esposa e amor do marido, a comunhão com Deus é prejudicada.
para que não se interrompam as vossas orações. O apóstolo Pedro está nos ensinando que nos nossos lares tende a haver momentos especiais de comunhão com Deus, da família, como, por exemplo, o culto doméstico no lar. Mas também aqui, principalmente, o texto está nos ensinando, nos mostrando que os conflitos, as brigas, os desentendimentos entre esposas e maridos interrompem esses momentos, prejudicam esses momentos de comunhão com Deus. Vocês sabem disso, vocês são casados. Quando marido e mulher não vivem de acordo com as Escrituras, ou estão desobedecendo, não podem orar juntos, não podem manter comunhão com Deus juntos, não há ambiente para exercício devocional. Mas quando há essa comunhão, o casal pode adorar juntos. E ainda, meus irmãos, que o texto não trate dos filhos, o fruto do casamento, do lar, são os filhos. E os filhos devem ser, queridas crianças, queridos filhos, criancinhas que vocês são ainda, jovenzinhos, é bom ver criancinhas de peito na igreja, no colo de suas mamães e papais, que alegria é isso, estão crescendo e conhecendo o Evangelho. É ver dos filhos das Escrituras a serem submissos aos seus pais, é obedecer seus pais, é seguir seus pais que estão instruindo no Senhor. E assim, meus irmãos, já concluindo o sermão de hoje, nós, forasteiros e peregrinos nesse mundo, servos de Deus, que fomos eleitos pela soberana vontade de Deus, regenerados por causa da muita bondade e misericórdia do Senhor, estamos sendo guardados na caminhada pelo poder de Deus, fomos resgatados do pecado pelo precioso sangue de Cristo, fomos chamados do pecado para ser santos, estamos sendo edificados em Cristo e crescendo espiritualmente pela palavra. Nós que somos servos da obediência, filhos da obediência, devemos ter um lar cristão onde submissão e amor sejam um testemunho muito, muito fiel do Evangelho para todos quantos ainda não conhecem o Evangelho do Senhor. Que Deus abençoe as irmãs casadas, crentes, para que as irmãs sejam submissas ao seu próprio marido como convém no Senhor, como Deus ordena, como a palavra de Deus ordena. Deus abençoe os irmãos crentes, e que lhes dê capacidade, que nos dê capacidade, que nos dê graça, para que nós amemos e tratemos nossas esposas como Cristo ama e trata a sua igreja, para a glória de Deus, para o bom testemunho do Evangelho, a fim de que o mundo veja que o lar cristão faz brilhar Cristo, faz aparecer a graça, o amor, a bondade de Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos cantar mais um hino. Eu não sei se os irmãos conhecem o hino 395 do nosso cenário. Vocês conhecem esse hino? Já ouviram? Não? Eu vou cantar uma ou duas estrofes, só para que os irmãos ouçam, e depois nós podemos cantar um outro hino. Esses irmãos podem aprender. Eu vou cantar esse hino, vocês podem... Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São quando reina no lar doce amor, os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor,
surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Meus irmãos, tem sido uma bênção, uma honra estar com os irmãos nesses domingos, e ainda estamos por saber nesse acerto, o pastor Paulo pregando na minha igreja aqui, se no outro domingo eu ainda estarei por aqui com os irmãos. Se estiver aqui por Belém, por Jacarequara, na verdade, então estarei aqui novamente com os irmãos. Mas tem sido uma alegria e bênção pregar o Evangelho, a palavra do Senhor aos irmãos. Aqui na carta de Pedro ainda falta tratar de como nós lidamos com perseguições, sofrimentos, lutas por amor a Cristo, como lidamos com a liderança da igreja. E no final Pedro nos encoraja a sofrer por Cristo, sabendo que sofrimentos iguais aos nossos se cumprem na nossa irmandade no mundo inteiro, mas que logo nós estaremos no lar celestial, na pátria celestial, que, aliás, é um dos assuntos de Pedro na segunda carta. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça, pátria celestial. Eu convido os irmãos para que oremos, vamos nos colocar em pé, os irmãos que podem se colocar em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor pelo culto, depois de receber a bênção do Senhor e ouvir os avisos da semana com o nosso irmão presbítero Daniel. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus grande, soberano, Senhor nosso, quanta alegria há no nosso coração por termos sido instruídos pela Tua palavra, pela preservação, amor, bondade, misericórdia do Senhor para conosco, ensinando as nossas irmãs a serem submissas como convém no Senhor, ensinando a nós, homens, a viver a vida comum do lar e tratar com amor, dignidade, honra, respeito, como filhas do Senhor, as nossas irmãs, nossa esposa, servas do Senhor. Mas nós queremos orar em favor de famílias em que há divisão, alguns são crentes, outros não. Pedimos pelas tuas servas, que seus maridos não são crentes, que o Senhor abençoe as irmãs, para que elas tenham um honesto comportamento, cheio de temor, e assim, ó Deus, seja uma testemunha fiel do Evangelho no seu próprio lar. Sejam elas, ó Deus, firmes na fé, sejam fiéis a Ti, e dá, ó Deus, a essas irmãs, se assim for a Tua vontade, a alegria de um dia ver seu marido vindo aos pés do Senhor, arrependido dos seus pecados, clamando por misericórdia. Rogamos pelos Teus servos, crentes, homens, que a sua esposa não é crente. Senhor, tenha misericórdia, Deus bondoso, e abençoar esse homem, para que ele seja um marido fiel, ame sua esposa, que mostre a graça de Cristo no seu amor por sua esposa,
Pedimos para que essa senhora venha arrepender-se dos seus pecados e venha a crer no Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, de filhos que têm andado longe do Evangelho, fora da igreja. O Senhor os faça ouvir mais uma vez a tua palavra. Oramos por eles. Tem misericórdia, Senhor. Suplicamos, tem misericórdia desses pais, desses filhos, para que eles voltem ao Evangelho, à graça do Senhor, se arrependam e venham clamando a Ti por misericórdia, venham clamando por perdão, e venham a Ti, ó Deus, arrependidos verdadeiramente dos seus pecados, e se dobrem diante do Senhor. Tem misericórdia, ó Deus bondoso, de famílias onde há só um filho cristão e que às vezes sofre para servir ao Senhor. Dá a esse querido irmão ou irmã perseverança, fé, firmeza, tenha sabedoria, ó Deus, para lidar com seus pais, com sua família e para ser uma testemunha do Evangelho. E a todos nós, ó Deus, ajuda-nos a honrar a Ti diante de todas as autoridades. Quando houver uma necessidade de, por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor, ter de desobedecer uma autoridade que queira que desobedeçamos a Ti, ajuda-nos a fazer com todo temor, tenhamos sabedoria para isso, ó Deus, tenhamos um coração manso para agir de modo firme, fiel a Ti, honrando ao Senhor sobre todas as coisas. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso lar, que o Senhor nos guarde crentes, abençoa nossos filhos crentes, para que eles continuem, abençoa os que não são crentes, para que venham à fé, mais uma vez nós rogamos, e abençoa, ó Deus bondoso, a Tua igreja, para que tenhamos fidelidade a Ti em todas as coisas. Guarda-nos nessa semana de trabalho, dá, ó Deus, ao nosso coração a alegria de amar ao Senhor, ódio pelo pecado e firmeza em servir a Ti. E onde quer que nos desprezem por sermos crentes, nos ajuda a ter no nosso coração a certeza de que é melhor sofrer por amor ao Senhor do que negar ou desprezar o Senhor, o Evangelho. Nos ajuda a não ter vergonha do Evangelho no nosso ambiente de trabalho, estudo, em todos os lugares. Muito pelo contrário, nos ajuda a proclamar as virtudes, a glória, a soberania, a justiça, a ira e a misericórdia do Senhor, onde quer que estejamos. Tudo nós te suplicamos, ó Deus bondoso, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Recebei a bênção do Senhor, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, o consolo, o ensino e a alegria do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, Igreja de Deus, hoje e eternamente. Amém. E nosso irmão presbítero Daniel